necessário quando o decreto manda ter, tá? Então depende do tipo da edificação, da altura da edificação e da metragem quadrada da edificação. Agora eu vou deixar uma caixinha de sim ou não aqui para vocês me falando se vocês querem que eu grave um vídeo, tá? Se vocês souberem do assunto, eu não vou gravar. Beleza, gente. Então, em resposta a essa dúvida, eu vou apresentar para vocês o decreto estadual. Nesse caso aqui, é o decreto estadual do estado onde eu moro, que é o decreto estadual da Bahia, tá? Mas é basicamente a mesma coisa para todos os outros estados, com algumas pouquíssimas exceções, tá? Mas que giram em torno da mesma conclusão, tá? Então eu vou descer aqui, ó, vou descer bem rapidinho aqui, deixa eu abrir. E vou achar a tabela aqui, ó, que vai ser essa tabela 1 primeiro, ó. Então essa tabela 1, ela me fala o seguinte: classificação das edificações, estruturas e áreas de risco quanto à ocupação. Então tá, então aqui eu acho o grupo, por exemplo, o grupo A é o grupo residencial e com essas divisões aqui. O que é a divisão A3? A3 é uma edificação de habitação coletiva, correto? E os exemplos que dão aqui, ó, pensionatos, internatos, alojamentos, beleza? O que é o grupo C da ocupação e uso comercial da divisão C2? É um comércio com média e alta carga de incêndio. Os exemplos aqui, ó. Tudo bem? Então aqui a gente entendeu o que é a ocupação e classificando de acordo com o grupo, beleza? Então aqui eu vou descer para a tabela 5. O que é a tabela 5? A tabela 5 é onde me fala quais medidas de segurança eu devo ter a partir de algumas características da edificação, beleza? Tá, então vou dar 3 exemplos para vocês aqui agora. Então eu fiz isso aqui, ó. Digamos que eu tenho a seguinte edificação. Uma edificação de grupo A, com divisão A2, e eu tenho uma área construída de 450 metros quadrados e uma altura de 3 metros. Será que para essa edificação aqui é necessário hidrante? Vamos ver aqui, ó. Então, eu já vi lá que minha edificação A2 é residencial, correto? Tá, então eu vou aqui vir para a tabela 5, porque a tabela 5 ela me mostra todos os grupos aqui, tá vendo? Tá. E o que ela me fala exclusivamente? São exigências para edificações, estruturas e áreas de risco com área menor ou igual a 750 metros e altura inferior ou igual a 12 metros. Então, a área é menor que 750 metros, correto? E a altura também é menor ou igual a 12 metros. Então, a gente encaixa nessa tabela aqui, correto? Beleza. E eu estou com o grupo A. Então, meu grupo A aqui, ó. Então, quais as medidas que eu tenho que ter para esse grupo? Eu tenho que ter essas medidas aqui, ó, com X. Eu preciso ter essa medida de controle de materiais de acabamento para o grupo A nessa tabela? Não preciso, porque ela não me dá aqui, ó. O X não está marcado, tudo bem? E eu preciso de hidrante aqui, ó? Não preciso de hidrante, por quê? Porque essa tabela também não me dá o pedido de hidrante, tudo bem? Então aqui é necessário hidrante? Não é necessário o hidrante. Tudo bem? Então vou aqui vir para o terceiro exemplo. Então, é um grupo A também, divisão A2, área construída 900 metros e altura de 10 metros. Então vamos ver se a gente encaixa aqui, ó. Exigência tal para a área menor ou igual a 750 metros. É menor ou igual a 750 metros? Não, é maior. Então vou ter que achar outra tabela que me dá isso aqui, tudo bem? Olha, e a altura inferior ou igual a 12 metros? A gente tem 10 metros aqui, tá? Então vou lá para de 900 metros. E qual que é? Olha, é logo a tabela 6A aqui, ó. Por quê? Edificações com altura superior a 750 metros quadrados ou altura superior a 12 metros. A gente se encaixa aqui? Sim, porque a gente está maior que 750 metros, correto? Enquanto a altura aqui, ó, não importa, porque está falando ou. Então é um ou outro, tá? Beleza, então a gente está no grupo A, tá? Não estão todos os grupos aqui mais. Aqui agora é separado por grupo. Tá. E aqui o grupo A, não importa aqui para mim a divisão também, tá? Está a divisão A2 e A3, ó. De qualquer forma, a nossa divisão é A2. E a área construída 900 metros, então está encaixado nessa tabela. E agora eu vou separar pela altura. Por quê?
Por que que me dá algumas colunas com altura? Olha, altura terra, altura menor ou igual a 6 metros, de 6 metros a menor ou igual a 12 metros, de 12 metros a menor ou igual a 23 metros, tudo bem? E onde que eu encaixo aqui? Ó? A nossa edificação se encaixa nessa de 10 metros, então encaixa aqui, ó, de 6 a 12 metros, tudo bem? Então o que que eu vou ter aqui? Ó? Vou ter todas essas medidas, com exceção de compartimentação vertical e controle de materiais de acabamento. Por quê? Porque não está marcado com X. Tudo bem? E eu vou precisar de hidrante nisso aqui? Vou precisar de hidrante, olha o X aqui. Ó. Então, nessa coluna, de 6 a 12 metros, eu vou precisar de hidrante. Tudo bem? Então, é necessária a instalação e projeto de hidrantes. Beleza. E quanto a esse último exemplo aqui, ó. Então, é grupo C, é divisão C1, é altura construída 700 metros quadrados e é altura de 14 metros. Então, aqui, ó, eu preciso achar meu grupo C aqui, tá? Então, eu vou descer. Grupo B, grupo C. Pronto. Então, divisão C1, C2 e C3, a minha divisão é C1, tá? E vamos aqui por área e por altura. Então, a área construída é 700 metros quadrados, com altura superior a 750 metros. Então, no caso, a gente está inferior a 700 metros, né? No caso, encaixaria na outra tabela, naquela primeira tabela 5 lá. Porém, a altura é maior que 12 metros, é superior a 12 metros. E aqui está falando, sim, ou esse, ou os dois, ou um de cada, né? Então, aqui está 14 metros, está maior que 12 metros, beleza? Então, o que, que eu vou fazer aqui, ó? E qual que é a minha altura? 14 metros. Tá, então vou entrar nessa coluna aqui, correto? De 12 a 23. Tá, e o que, que eu vou ter? Eu vou ter essas medidas aqui, ó. Eu vou precisar de hidrante nessa medida, nessa edificação? Sim. Então, é necessária também a instalação e projeto de hidrantes nessa edificação. Beleza, gente? Então é assim que a gente define quais as medidas e é assim que a gente define se tem hidrantes e mangotinhos, tá? Agora, sempre existe uma exceção e é necessária a leitura da norma para a gente ver se acha essa exceção nessa nossa edificação, beleza? Abraço, até a próxima.